começa. Então, beleza. Que a gente tem que finalizar. Bora então? E aí, meus melhores, estamos aqui com mais um podcast Fé na Prática, tá? Eu me chamo Alan Milani, essa é a Gabriela, conhecida como Bibi. Pode falar, minha filha, fala alguma coisinha. Oi, gente, eu sou a Gabi, eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, junto com a Mary Jane dessa vez. Que é E antes de isso? começar, vamos lá subir o Instagram da igreja, Batista Carmozina Underline, vamos ver os posts, os stories, que é bênção atrás de bênção. Glória a Deus, viu? E hoje, a maravilhosa, conhecida como Rainha do Brás. Eita! Famosa Mary Jane. Cadê seu Homem-Aranha, Mary Jane? Cadê, minha filha? Ele tá lá, né? Ele tá dormindo. Tá dormindo? Então tem Homem-Aranha? Eu ainda não despertei ele ainda. Ah, tá. Deixa Jesus preparar, né? Exato, ele tá dormindo no Senhor ainda. Glória a Deus. É bênção demais, viu? Antes, Mary Jane, eu tava conversando com ela, galera, aqui um tempinho atrás, ela falou que queria o quisuco, né? Pronto. É viciado no quisuco. Mas toma um cafezinho, né? Tomou a garrafa toda. Já não tem mais. Não tem mais café ali, não. Ela é só a enfeite. Gabi arrasou. Ela fez o café. Falei pra ela, se ela não fosse casada, ela podia casar, porque Verdade. o café tá Também, ó, sensacional. aí, ó, na sua Tá vida. sensacional. Não, eu amei. Bom, eu posso então me apresentar então, né? Apresenta, meu amor. Mas calma. Ainda não? Meu Aqui, Deus. ó. Ai, ele achou que suco! Não é bem quisuco, não, mas... Eu não acredito. Não Vou é tangue estragar a não, dieta né? Não dela, é tangue não, né? E aqui, ó, Esse é o que suco. quando eu era moleque, eu tinha um jeito de fazer Gente. isso aqui assim, ó, no cantinho, ó. A gente abre no cantinho. Eita, o pozinho, ó. Não, e assim, o cheiro dele... Não, você vai preparar aqui ao vivo. E detalhe, um sachêzinho desse é 2 litros de água, cara. E ele adoça sozinho. Tomo. Eu falei pra ele, se não O segredo tivesse... tá aqui, ó. Quando era moleque, ó. Jogava Não, bola é. na rua, ó. Alan, e às vezes não tinha água, Alan, naquele momento a gente pegava o quisuco e comia ele mesmo, sem nada. Deus, ficou pior ainda. Aí, isso é coisa de infância, né? Então, assim, hoje essa geração Nutella não sabe o que é isso, não, gente. Aí, agora Eles não tome, sabem o que bora que aí, é, acaba com essa não. dieta aí, Aí, ó. Gabi, não é que ele trouxe... Se lascou ó. todinha aqui, ó. Nossa, e esse cheiro? Esse cheiro é inconfundível. Não, isso aqui... Querida, isso aqui só os fortes sabem. E Só- ela tomou café, vai dar uma dor de só- barriga nela, não vai dar ó. pra terminar o podcast. Eita, lasqueira, tomou. Alan, que Tomou. delícia, cara. Me fala onde você comprou pra mim ir lá comprar o estoque todo. Porque lá perto de casa não tem não, isso aqui não. Ela é doida de dar brincando. Cara. Não vai tomar isso não, menina. Vou tomar sim, até o final desse podcast eu acabo com Não esse faz suco. isso, a pedra no rim chegou, viu? Dá nada, rapaz. Hoje a gente Bom, bebe água. Brincadeira à parte, Mary Jane. Muito obrigado por aceitar nosso convite, viu? E, pra quem não sabe, nosso podcast Fé na Prática é para mostrar pessoas maravilhosas como a Mary Jane, que tem histórias extraordinárias. Quem é a Mary Jane, hein? Não sei. Todo mundo faz isso, igual o Rafa. No Rafa, aqui, eu tô tudo perdido, rapaz. Quem é Mary Vocês não se Jane? conhecem, né? Não, e assim, Alan, pra mim é um prazer estar aqui com vocês, Obrigado. Alan, Gabi, tá aqui na IBC, Carmozina, é um privilégio, né? E é isso, na verdade, a gente tem que trazer a verdade sobre nós, sobre as nossas vidas, quem nós somos em Deus, né? E eu achei muito bacana esse tema, né, que é a fé na prática. E isso é muito importante trazer hoje, nessa atualidade que a gente vivencia, né, para as pessoas entenderem que nós somos cristãos, mas nós vivemos em um mundo onde que as pessoas têm uma diversidade de pensamentos, de ideologias, né? E a gente tem que ter esse cuidado de não levar tudo pro lado religioso. Bom, meu nome é Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane, esse é meu nome mesmo, não é fantasia. Real. E detalhe, Que os é esse meus nome? pais... Deixa eu falar. Agora, já vou falar isso agora, Que como ele é bênção. adiantado, né? Eu gosto, Não sabe? espero eu terminar de falar os curioso trem. pra saber disso aí. Olha, o Alan, é tão engraçado porque, assim, eu sou nordestina, né? Sou baiana. Nasci na Bahia, né? Nasci na Terra Bahia. da vovó. E quem colocou o meu nome foi o cartório. Lá no meio do nada, gente. Eu falo, quando a pessoa tem que ser famosa, ela já nasce, né? Como Que dizem isso, por aí, hein? baiano não nasce, estreia, né? Então, é bem isso. Baiano eu não nasci, eu estreiei, querido. Estreou. E com o nome desse, né? Chegou. Até ontem eu tava falando com um amigo meu e ele querendo trazer uma marca para um dos nossos desfiles que a gente vai fazer agora no Brás. Legal, E aí eu falei assim, mesmo. nossa, seu nome é muito bonito, dá para você fazer
criar sua marca dentro do seu nome. Aí ele falou assim: ah, não, tem que ser americano pra ser famoso e não sei o que. Eu falei: então eu tô tranquila, cê porque tá no- Mary Jane nasceu na Bahia e já veio com o nome americanizado. Que top, velho. Muito bom isso, Então, o cara. cartório que colocou, né, esse nome em mim não foi os meus pais. Eu acho que naquela época alguém. Tava assistindo Homem-Aranha lá No na tela. Mary, que no Mary Jane, mínimo. põe aí, qualquer Não, e caminho aí. assim, é muito engraçado, porque Uhum. as pessoas, elas acham que é um nome fantasia. Muito, eu pensei. E não é fantasia, tá? Pelo menos tá no meu documento, né? Melhor que doido. Não, colocou é no Mary Jane. assim. Então, assim, eu falo, gente, como que pode Deus, quando ele já tem um plano, projeto, um plano, até o nosso nome, ele trabalha, ele faz, né, quando ele tem, mas Temos uma ressalva, tá, Mary Jane? Que eu acho que é. eu não acredito muito no negócio de plano de Deus, nome não. Você sabe qual é o meu nome mesmo? Bom, então, é que assim, tem pessoas que são privilegiadas, né? Eu Então, fui. o Rafa. Pois é, o Rafa. O Rafael. O Rafael jogou em rede nacional aí, ó. O meu verdadeiro nome. Sabe qual é o meu nome? Você quer saber? Hum. Alandrisson. Ué, mas É mistura de André, Alan e Anderson. Alan, E não foi o cartório, você é não. filho de Meu pai baiano? tomou umas na época. Você é filho de baiano? Sou filho de baiano. É normal. É isso. Diz minha avó que tem Círio no meio, árabe, não sei não. É mistureba, né? Mas enfim. Alandres. Pois é. Mas pode chamar de Alan, viu? Alan. Tá Rapaz, ótimo. dá pra gente criar alguma coisa. Olha, ele vai criar uma marca, tá arrependido. Sangue de A cabeça da empreendedora aqui, que Ela ele é boa, hein? já visualizou alguma coisa aí Ô, com ô, ele. É Alandres. benção demais, mas Rapaz, você trabalhar esse nome, eu vou dizer uma coisa, sucesso, viu? me Tu livre. é Ó, a doido. entrevistada aqui é ela, viu? É você aqui, viu? Esqueça meu nome. Mary Jane, vamos lá então, meu anjo. Vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que eu tenho muita curiosidade. E detalhe, gente, eu tô conhecendo ela hoje, de verdade. Essa mulher é incrível, né, Bibi? Estamos conhecendo a gente brinca, o pessoal da produção, o Kaique, o Vitinho. O Kaique falou que ela vem na igreja e sai correndo, porque tem muita coisa pra fazer, entendeu? E é verdade. Eu falei, rapaz, não acredito que eu consegui fazer o podcast com a Mary Jane. Então, Mary Jane, eu queria assim entender mais quem é você mesmo, essa questão. Como foi você lá no passado? Como chegou até aqui? Pode falar um pouquinho de você, quero ouvir. Alan, como eu já havia dito, né, a gente começou pelo meu nome. Eu sou nordestina, vim da Bahia criança, né, tinha 6 anos de idade. E a gente teve uma infância muito difícil, né? Os meus pais, a gente veio da roça, né? E a dificuldade que a gente passava era muito grande, né? Ao ponto da gente não ter alguns recursos, né? É Linda. assim, ó, é assim, já Cheirinha a chegou aqui, plateia tá pessoal. enchendo É uma aqui, benção a né? A cheirinha plateia tá aqui, ó. enchendo, E né? ó, Então, cheirinha, isso é pode perguntar, maravilhoso. tá? Pode Não, perguntar, fica à vontade aí, viu? não pergunta Pode, não. os convidados especiais. Pode perguntar e é benção. Eu vou ter que pedir ajuda pro meu professor que tá ali, ó. E o pastor também tá aqui, o pastor Rafael, já também tá afiado pra perguntar, hein, pastor? Que é? Empreendedora, Eita! empreendedora, meu Deus do céu. Mas olha só, benção. você não me avisou que tinha tudo isso Tem aqui mais surpresa hoje, por né? aí, viu? Meu Jesus, me ajuda. Então, voltando, Alan, sim. só para as pessoas entenderem um pouquinho, né, da Mary Jane, né, como tudo começou, como tudo surgiu. Então, eu vim de uma família muito humilde, muito pobre, né, da roça, do interior. E a gente chegou aqui em São Paulo, a gente foi morar numa comunidade, que hoje eles dizem comunidade, na minha época era favela, né? Favela, Então, assim, favela. para mim continua Tudo passou sendo, por não muda. Então, assim, eles mudam os termos, mas para mim é a mesma coisa, né? Ok. Então, assim, só para vocês entenderem como que Deus, já que a gente está falando aqui um pouco também da fé, né? Não vamos espiritualizar tudo, mas trazendo essa consciência para as pessoas de como Deus ele age na nossa vida Sim. desde o ventre, né? Que o Senhor nos escolhe, né? E Deus, ele me escolheu muito cedo. E quando a gente morava na Bahia, Deus, ele me mostrava em sonhos São Paulo. Só que eu não sabia o que era São Paulo, porque eu nunca tive contato. Lá nós não tínhamos televisão. Mas você já sabia de São Paulo? Não, Nem sabia. não, Nem de ouvir falar? não, eu não sabia de nada, mas eu sonhava. Depois que eu cresci um pouco, eu entendi o sonho. E quando chegamos em São Paulo, aí eu vi que era Deus me mostrando em sonhos. E eu contava, as pessoas falavam que eu estava doida, que eu era louca, alucinada, que aquilo ali não era real. Por quê? Porque a gente não sabia, não conhecia. Porque assim,
lá, para você ter ideia, Alan, nós não tínhamos nenhum tipo de meio de comunicação, nem rádio, nem TV, nem nada. Eu não tinha acesso a nada, então não tinha como eu ter visto para eu reproduzir Faz aquilo durante sentido. a noite em Faz sonhos, sentido. né. Então, assim, era o próprio Deus que estava me mostrando, só que ninguém acreditava, né. E assim, eu sempre tive ali uma intimidadezinha com Deus, Vocês falam que tem né, uma assim, a gente já preparação, eu falo assim, eu legitimar, sou eu acho que preferidinha, Deus né? A ele gente acha, a gente se sente eu preferida de acho que Deus, Deus né? ele gosta um pouquinho mais de mim, sabe. Que Porque bênção. assim, eu falo assim, Deus ele já me livrou de tantas coisas, ele já me protegeu de tantas coisas. Sim. E durante a infância, né, de muitas coisas pesadas, muitas coisas ruins mesmo, né. E nós somos em 3 irmãos, eu, minha irmã e meu irmão, Estão aqui em São eh Paulo ou estão todos estão aqui, todos. Quando a gente veio para São Paulo, meu pai e minha mãe, trouxe todo mundo, veio todo mundo. Então, assim, foi engraçado que a gente veio no ônibus, aí veio aquela loucura toda da E do feliz, né, não, Mary? e Feliz, né? feliz, Não tem porque assim, tristeza, não, a né? gente É vai mudar bênção de isso. vida, vai crescer. Só que lá na Bahia, a gente estava acostumado a ser criado solto, no meio do Uhum. mato, roça. Aí chega aqui, você vem para dentro de uma prisão, né, você fica ali dentro daquele aquela casinha ali, quando a gente chegou aqui, a gente não tinha uma condição financeira para ter uma casa, a gente foi morar em um barraco, era de tábua, né, e assim, quando chovia, a gente sofria muito, porque, chovia, a água entrava para dentro, os ratos entrava dentro de casa. Então, assim, foi muito, muito, muito dolorido. Ô, Mary, e você fala também assim, você veio alegre, tal, feliz em mudar de vida, mas quando você chega e dá o baque da realidade de São Paulo, porque É, assim, meus pais também, né, é, meu pai é nordestino, né, também teve uma vida ali, ele sempre conta, quando chegou em São Paulo, ele teve aquele medo, aquele espanto, né? é. Então, Mas assim, ela isso é tão importante a gente falar, porque assim, eu conheço pessoas que eles vieram, igual a gente, porém eles não quiseram, crescer, sim, eles não quiseram ter uma mudança de vida. Então assim, eu tenho referência do meu pai e da minha mãe, de uma das coisas é de não ser preguiçoso, né, de ter coragem para trabalhar, nordestino, de ter né? cora Sangue, não são todos, uhum. tá, Tem uns tem ressalvas. aqueles que de fato eu não a gente não vai falar de política não, não vamos falar sobre Tranquilo, isso, tranquilo. né, Fica à vontade. não, que né, enfim. Então assim, tem Eu aque já sei o que ela vai falar. tem aqueles Ai, meu que lado direito, ai, doeu. então, ai meu lado esquerdo, Ai, lado esquerdo. socorro. Ai. Então assim, tem pessoas que elas não têm nenhuma projeção futura, né, de ter uma vida boa, né, Sim, e trazendo isso hoje para o lado cristão, né, só fazendo aqui, abrindo aqui um nada a parêntese, ver. tem muitas pessoas que acham, inclusive, que você ser bem-sucedida, você ser um homem ou mulher de negócio, ou você ser uma empresária de sucesso. Eu digo voltado mais para a mulher, que ela sofre um pouco mais essa discriminação, né? Como se a mulher não pudesse hoje atuar no mercado, como se ela não tivesse poder de fala, poder de voz, de decisão, né? E aí por conta da religião também, né? Então fica aquela mente fechada, né? Eu penso assim, nós mulheres, nós não temos que querer ser mais do que ninguém, né? Nem ser maior do que o homem, nem melhor, não. Eu entendo que tem espaço para todo mundo e quando todo mundo se respeita, né? Então ali existe um equilíbrio, né? E assim, quando a gente veio da Bahia, os meus pais, eles sempre foram trabalhador. Meu pai da construção, Um exemplo, pedreiro, né? Um né? exemplo, né? Minha mãe, ela era doméstica, depois ela foi trabalhar numa metalúrgica. E eu olhava e via os meus pais, então assim, aquilo para mim era referência de não ter preguiça, de lutar, de batalhar. Então os meus pais, eles sempre lutaram para dar o melhor para os filhos da maneira que eles podiam. E o meu Não. pai, ele tinha vícios, né? Meu pai ele bebia muito. Minha mãe, ela e assim, meu pai ele bebia e ele fumava. Então quem ia buscar o meu pai nos bares era eu. Então Nossa, pensa assim, o peso, isso pra uma menina, né? criança, Criança, né? Uma criança, responsabilidade já criança, grande, né? né, então eu ia buscar os meus pais, Sim. né, o meu pai, a minha mãe não, o meu pai, no bar, e às vezes ele extrapolava demais e eu tinha que carregar ele, chegava em casa, aí era aquela briga toda, a minha mãe muito nervosa, muito estressada,
E aí eu entrava no meio, eu Quem que apanhava era muitas mais, assim, o vezes. responsável dos irmãos? Dos Eu, três? Você, né? era eu. E Nossa, até meu hoje. Deus. Eles, assim, me têm como referência, né. Claro que algumas coisas mudaram, porque eu parei de carregar um pouco esse peso e deixei para eles, né. Então, assim, eu tirei um período, né, para ir para um tratamento no CAPS, porque E ela séria, cara. Olha, desde quando eu comecei o podcast, ela vai falando os negócios, eu vou eu caindo na dela, gente. É sério. Eu vou caindo na dela, e quando vê, ela dá essa não zoeira é aí. mentira não. Eu não sei qual foi o Não, mas você foi médico no que me CAPS mesmo ou atestou. é zoeira? Eu dei uma eu Ali, cheguei eu pisou o cheguei a pé ali. procurar, Entendi. porque é muito peso, né, muita coisa, né. É Então, uma assim, carga eu falo muito. assim: "Gente, hoje o empreendedor, o empresário, dificilmente ele não consulte um psiquiatra, porque é uma coisa muito louca, né, então você precisa, né, então isso não tem nada a ver com religião, é tratamento, Sim. né". Mas aí voltando a quando você quiser me interromper, fica à vontade, Posso tá. mesmo? Oxi, Então, beleza. rapaz, quando você quiser. Não, porque eu queria fazer uma perguntinha bem simples, mas que tem todo o fator. Essa carga de começar a tratar dos irmãos, todo mundo, é uma responsabilidade muito grande e grave para uma criança de quantos anos você tinha na época, mais ou Ah, eu tinha menos? 9. 9 anos, né? Aí fala, será que teve infância? Será que teve Eu criei a aquelas minha coisas de infância. Eu menininha, sabe? criei. Eu era perigosa. Entendi. Olha, perigosa quanto, né? Perigosa quanto? Do nível de pular os muros com caco Me- de vidro, Mas aí então tá bom. montar a bicicleta que meu pai desmontava pra eu não sair pra rua, Que isso? pegar a bicicleta sem Amarrar na freio pra se corrente. arrebentar na curva. Então, assim, nesse nível. E correr, e ficar correndo e se pendurar no caminhão de lixo. Cabelo todo Então, bagunçado, assim, né? não tinha cabelo nessa Chinelo época, porque. descalço, Aham, ir pra escola e pular o muro os e tocos do pé sair pra. arrancado do Então, pé. assim, eu fui criada muito solta na Legal. roça. A minha avó que me Sim. criava, né? Então, desde quando eu nasci, era a minha avó que cuidava de mim. Então, a minha avó, ela me deixava, eu acabava com as plantações dela, né? Ela plantava as coisas, eu acabava com as plantações. Porque eu queria brincar, eu queria fazer alguma coisa. Eu sempre fui Ser menina, né? muito. Então, Elétrica. assim, por mais que eu tive que passar por esse peso da responsabilidade de ter, porque os meus pais sempre trabalhou. E eu era a filha mais velha. Então eu tinha que cuidar dos meus irmãos, eu tinha que ir na escola, para você ver, eu ia nas reuniões dos meus irmãos na escola. Naquela época, as professoras Nossa. entendiam, né? E aí elas passavam algumas coisas, aí depois é engraçado que aí quando a gente saía da reunião, meus irmãos falavam: "Você não fala nada não. É quietinha aí, né? Você não fala nada porque a gente aqui Eu é te dou $1, né? parceiro, Te dou né? A gente é R$ 1. parceira". Aí depois a minha mãe chegava: "Como que foi a reunião?". "Foi tudo bem". Olha, Tava passava os tudo panos, hein? certo. Vocês devem isso aqui pra sua irmã, viu? Os irmãos não faziam. Mas por quê? Porque eu aprontava e a gente tinha uma cumplicidade, né? Entendi. Eu subia em cima do telhado pra soltar pipa, Meu eu Deus corria em do cima do céu. telhado. Então, assim, a minha irmã, ela às vezes ela falava assim: "Ah, eu quero tomar banho de não sei do que, não sei do que". Eu colocava ela dentro do tanquinho com sabão em pó e ligava o tanquinho. Então, pra você ver o nível da infância da pessoa. Mas faz Então, sentido eu isso fazia as daí. coisas ficar leve. E hoje, a gente vê, trazendo hoje para nossa atualidade, às vezes é a gente que deixa ficar pesado as coisas. Então, se você procura trazer leveza diante das responsabilidades, o fardo, na verdade, o fardo, Jesus já levou o fardo pesado. Com certeza. Então, às vezes a O gente jugo é suave, o o fardo é julga leve. exato, e às vezes a gente fica colocando o fardo pesado, carregando aquilo. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu enfrento N problemas, N Sim. situações, mas eu tô sempre trazendo esse lado Mary Jane menina Que brincalhona top. pra dentro das dificuldades Que e top. transformando isso, né. Então, Isso assim, mesmo. e tem pessoa ele não desativou, que ele continua aqui fazendo os Tô barulhos. escutando barulho mesmo. Ele Parecendo ele um falou que reator nuclear desativou e aqui, não viu? tá me O celular da mulher é atrapalhando. tão poderoso aqui, É. gente, que não para o barulho do celular, Não, e não. É não bênção. para. Então, assim, é importante a gente olhar para as dificuldades e não deixar elas ficarem pesadas, né? Sim. Porque eu tenho certeza, Alan, que assim como eu, muitas pessoas também teve, né, uma infância difícil, né, dolorosa, mas aí é você saber dar um novo sentido para tudo isso que aconteceu, né? Você ressignificar tudo isso. Então, é o que eu tenho Ó, é o que eu tenho feito, é o que eu tenho procurado fazer, e quando alguns empreendedores, eles chegam até mim lá no meu escritório, na mesa com Mary Jane, eles na perguntam, mesa com o né? Mary Jane. Que É, isso na mesa com o Mary Jane? então, Depois você explica isso daí. é exatamente isso daí Depois eu que é quero um saber disso. podcast, Depois né? eu quero Porém, na saber mesa com disso. Mary Jane no Ela tem uma Brás, parada, né? gente, eu sigo ela aí no Stories, eu vejo que ela coloca assim,
mesa com a Mary Jane. E aquilo parece um ritualzinho, mesmo, uma coisa sua mesmo, né? É, Você que criou isso aí? não foi meu pastor. O Rafael? É mesmo? Que nada. Meu Puxa pastor saco. na Eu mesa- achava que eu puxava Na saco, mesa mas com essa Mary aí- Jane, ó. Meu pastor falou, rapaz, tem que fazer um negócio aqui que tem que Reunião, né, movimentar. E, ó, que suco, tá? tudo. Para com isso daí, menina. Meu Deus, vai dar Hum. ruim isso aí. Ele falou que ia Quer trazer aguinha? e eu falei que eu ia beber, então... Meu Deus do céu, me lasquei. Aí, com a Alan, a ideia de tudo isso é realmente trazer a conscientização que, assim, tem pessoas que vêm, elas começam, porém elas param, porque algo não deu certo, porque algum projeto foi frustrado, algum plano desandou, e ali ela já acha que é o fim. Desiste, Ela né, joga, desiste, fica assim. e aí você percebe o quê? É que de fato não havia um propósito, né? Naquilo que ela se dispôs a fazer, em realizar. Eu sou uma pessoa que aliás, a minha mãe, se ela pudesse, ela me dava uma surra todo dia. Porque Também ela, dá pipa em cima da live, ela pô. fala assim: você é muito teimosa, você é cabeça dura. Eu falei, mãe, eu puxei a senhora. Acabou. É assim, Refutou. porque, tipo assim, eu não desisto daquilo que eu visualizo e olho. A não ser que o próprio Deus venha e me pare. Aí eu paro. Do contrário, se ele deixar, eu vou. Você conheceu a Cristo, conhecer mesmo, com quantos anos? Assim? Eu digo assim, qual foi a etapa da sua vida? Com 12. Com 12 anos você conheceu a 12. Cristo? Com 12 anos, Quem te apresentou a Cristo? Ou como que você... com 12 anos, nós morávamos ali no Santa Emília, né? Na Uhum. favela do Santa Emília. Sim. A gente está em São Paulo, né? Em Guarulhos. E uma amiga da minha mãe fez um convite pra gente ir na igreja. E a gente foi, no Madureira, Assembleia de Deus. Madureira. Madureira. Conheço Eu cresci no Madureira, né? Nossa. Com as irmãzinhas do coque. E eu também tinha coque. Que eu desativei ele. O óleo, desativou o coque. E não quero Eu mais acho ele, que não. tá Eu bom, quero já orar sim, mas o coque não mais. tudo bem. É que, Não na dá pra escrever verdade, as madeixas, é que né? esse bordão das irmãs do coque, ele quer dizer que é as irmãs que oram, né? Com As irmãs fé. que têm fé, Eu que tinha tá ali medo, de sabia? joelho. Quando minha mãe falava, A eu minha tinha medo. mãe, ela é a irmã do coque. Por isso que eu tô te falando que ela me dá uma surra todo dia se eu deixar, né? Eita, Não, é que eu corro. Tu acha que eu vou Tá vendo enfrentar? aí? Tu é doido. Enfrenta pra ver. Rapaz, ela me mata. Minha mãe é Levantou a mão, brava. caiu. Oxi, na hora, ela só levanta a mão dela e eu já caio. Tu é doido. Eu tinha Então, medo assim, desse negócio do não, coque, e eu meu. também, eu tremo na base, tu é doido, que eu vou enfrentar nunca. Né? Até meu pai corre E aí teve um período que você era irmãzinha do coque também, né? Começou a... demais. Mas eu vou te falar, Alan, foi um período, assim, tão maravilhoso, que na verdade não é nem por ter sido a irmã do coque, mas pela intensidade que você busca ao Senhor, né? Então, quanto mais você busca, mais você tem. Intimidade. Mais você se enche de poder e de autoridade. Então, assim, eu já vivenciei milagres. Eu já orei por pessoas que elas foram curadas instantaneamente, né? Então, Nossa. assim, quando você tá com uma frequência com Deus, eu tenho N testemunhos. E, assim, os testemunhos que eu tenho as provas materiais, né? Que comprove aquilo que aconteceu. Porque hoje tem muita gente que é só falação, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, eu vivenciei, assim, coisas extraordinárias que bênção. Deus fez. E eu digo que isso independe do ministério que você esteja. É o teu relacionamento com Deus, né? Não é a Esse é um religião. ministério íntimo com Deus, né? Porque a Sempre. igreja somos nós. Somos nós. Nós somos uma igreja, né? Então, assim, só que tem pessoas que não entendem isso, não tem esse entendimento, né? Então, assim, eu comecei muito cedo. Todo o círculo de oração eu estava. Nossa, e que ali foi bênção, onde que Virginia. Deus começou a ativar tudo aquilo que ele tinha pra minha vida. Toma De- aguinha. Foi o que suco, eu falei. Eu falei pra você que eu tava meio Então agora enganchada. tô Eu com falei sentimento pra de ele que culpa eu tava, agora. eu falei pra ele que eu tava, né, meio Quer uma aguinha? enganchada Toma na aguinha, voz toma aqui. aguinha. Aqui é sua, essa Mas até aguinha. o final a gente vai. Toma aguinha, vai. Eu vou tomar café já. Depois não manda conta do E aí? hospital com pedra no rim, não, viu? Não, Que pedra. esse negócio Não, dá meu pastor ora e já a pedra sai. Aí, o Isso pastor. Aí, pastor, olha aí. Não tem pra... Que Aqui isso? na Carmozina você vive milagre, meu amigo. É verdade, é Se o pensa. pastor... Olha, o nosso pastor... Ele tá levantando a mão. É o pastor do coque. Ele ora e a enfermidade sai, entendeu? Então eu não tenho nem perigo de tomar o que suco. Meu pastor Pensa, ora. glória a Deus. E tá tudo certo.
Pai de Jesus, eu não tenho nada a ver com isso, hein? Porque a fé, meu querido, fé na prática. Fé na prática. Glória a Deus, Oxi. amém. Não, e assim, a gente tem que ter cuidado que a nossa palavra, ela tem poder. Glória a Deus. Então, assim, e uma das coisas que eu exerci muito durante essa minha caminhada, né, foi essa palavra aqui, Amém. fé. Porque, assim, eu vou te falar uma coisa, Alan, trazendo agora um pouco para o mundo do empreendedorismo. Eu nunca fui CLT de ninguém. Eu nunca trabalhei para ninguém. Desde quando você era Desde criança sempre. e... Sim. Qual foi o seu primeiro emprego? Eu conheci o Brás, para não dizer que eu nunca trabalhei para ninguém, eu conheci o Brás com 12 anos de idade. Eita, nós. Foi. E eu fui lá porque uma prima minha, ela foi chamada para trabalhar. E eu sempre fui, assim, muito independente, desde pequenininha. E eu falei assim, eu quero trabalhar também. Aí eu estudava, aí ela falou, então vamos comigo, vai que eles pegam você, né? Aí o dono da loja, que era ali na Rangel Pestana, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, ai menina, arruma essas roupas aí. Fica aí arrumando essas roupas aí. Aí Ele eu ia te pagar? Ele ia te pagar ou é só pra eu não arrumar? ganhei nada, querido. Eu só fui só pra arrumar roupa. Mas você gostava de fazer aquilo? Comecei a gostar. Eu comecei a gostar, só que assim, gente, é muita coisa, tá? Então, assim, eu comecei a gostar. Só que eu ficava assim, olhando, aí eu falava assim, mas... e eu não tinha, ó, pra você ter ideia, eu não tinha roupa, eu não tinha sapato, tudo que eu tinha era doado, era a igreja que dava, porque... Só que aí, quando eu comecei a buscar o Senhor, no ciclo de oração, Deus usava muitas pessoas, muitas irmãs para falar comigo. Ele falava só comigo. Tinha um monte de adolescente, um monte de jovens. Aí, no meio do nada, eu com 13 anos, eu regia um grupo com 100 jovens, no Madureira. Eu não sabia o que era isso. Eu tinha a graça de Deus sobre a minha vida. Porque eu não entendia nada sobre música. Então, com 12 anos, eu já regia um grupo de jovens, com 100 jovens. Você tem essas fotos depois, assim? Tem foto? Não sei. Nessa época não tinha Não tinha. câmera. Não tinha celular, amigo. Eu era muito pobre. Isso é da hora que eu cacei depois, né, Não, Kaique? não tinha, não tenho. Também. O que eu tenho algumas já de uns tempos atrás, mas já de agora. Mas de lado de quando eu comecei, talvez alguém, se eu for procurar da Deve ter minha uma coisinha. época, deve ter alguma coisa. Porque não Você- tinha celular, assim, não Tipo, lá no tinha. Brás, sabe? É muito difícil. Mas é pra Não trabalhar, né? Pra tinha, tirar não foto tinha, lá, não né? tinha. Sim. Só que hoje eu encontro, eu tenho muita gente que me segue no Facebook que lembra. Nossa, eu lembro quando você legal. colocava aquela saia gigante da sua mãe. Da sua mãe, da Assembleia. Aquela né? blusa que cabia 3 de você dentro da sua mãe. E subia em cima daquele banquinho que você não tinha altura, eu não tenho ainda, mas, né? Que você não tinha altura e você levantava a sua mão e o fogo caía. Benção. Então, assim, eles me mandam mensagem até hoje, da minha época. A igreja continua lá, do Santa Madureira, Emília, né? Madureira. Madureira. Tanto é que se você for lá e perguntar de mim para os antigos, Vão saber quem eles é vão você. saber. E vai te falar o que foi que a gente fez lá. Claro, Gabi! Eu ia até Ela tá falar pra falando você, muito, Gabi. né? Gabi, fala, Vai Gabi. interromper, Bibi, vai Fala, demais, Gabi, fala. O que fala, você quer Bibi. Então, você perguntar? conheceu Batista, que você falou que cresceu na Assembleia, né? É mesmo, hein? Como que pulou pra batida, né? É negócio totalmente extremo, né? O negócio, assim, ó. Não É tão tipo extremo. do Iapoca ao Chuí. É bem nesse nível. Tá vendo que ela tá aqui? É pra bem- isso aí, ó. Não, e assim, ó, as perguntas inteligentes, né? Ela é pra isso, filho. Que a minha é... Rapaz, a Gabi, É. ela é assim, ela não pergunta, É mas na quando hora ela certa. pergunta, É na hora certa. ela é a certeira. Certeira. Rapaz, Gabi, olha, Gabi, eu passei a minha adolescência e a minha juventude no Madureira. Casei, o meu primeiro casamento, eu casei no Madureira. O meu primeiro marido, não que eu tive, né, vários, né? O primeiro. Eu tá? tenho muita Calma, pergunta, calma, velho. né? Eu Então, assim, tenho só pra muita você entender pergunta. Esse essa podcast vai ser 5 transição, né? horas. Essa transição. Então, assim, eu conheci o meu primeiro marido, eu tinha 17 anos, eu era uma adolescente ainda. Ele era da Tava nessa igreja? Eu era regente, Ele. ele era o líder dos jovens. Ele era o líder e eu era regente, né? Então, assim, nós casamos muito cedo. Eu casei muito jovem, porque eu queria sair de dentro da casa dos meus pais. Eu queria sair de dentro daquele ambiente Sua que para liberdade, mim né? não estava legal, né? E queria construir a minha história, né? Construir a minha vida, enfim. E por conta da religião naquela época, a gente não namorava. Então você já conhecia, já casava. Pra casar direto. Justamente, tanto é que quando ele foi pedir a minha mão, hoje não acontece mais, ninguém mais pede a mão de ninguém, né? Que loucura, Não né? tem mais isso. Então, assim, não, mas tá errado. As minhas Concordo. filhas têm que pedir a mão, que senão leva.
pecado. E eu sou de né? acordo de Então- namorar pra casar já. Se não for pra casar, nem namora, velho. Não, mas assim, Essa é a minha opinião. então, mas assim, o que acontece, Alan? Eu até concordo e discordo com você. Ok, mano. Porque assim, não é que você tem que namorar e casar. Não, você precisa de uma orientação, tá? Boa. Coisa que eu não tive. Uma orientação, né? Um ensinamento, né? Um discipulado. Hoje Isso é você importante hoje mesmo. você dá discipulado para quem vai se batizar. Então deveria ter também um discipulado antes, durante e depois. Né? Porque também tem os depois, no meu caso, né? Ver os depois. Então, assim, eu não tive nada disso. E as referências que eu tive não foram referências boas. Então, dos dois lados, né? Então, isso comprometeu muito. Então, a gente foi vivendo de acordo com o que a gente achava que era. E a religião ali, a gente respirava a religiosidade. Que hoje, Antigamente sempre foi assim. hoje, eu falo, nós deveríamos olhar de forma diferente para essa questão do casamento, do namoro, né? Principalmente os líderes de igrejas, né? Os Pra- ensinamentos, né? com relação a isso. Exato, Você acha que tem pouco, Mary, isso na sim. igreja? Na verdade, Alan, assim, hoje eu acho que melhorou bastante, tá? Da minha época pra cá, melhorou muito, mas eu acho que ainda falta muita coisa ainda, coisinha. porque, por exemplo, você não vê hoje as pessoas tratando sobre a parte sexual na Tem igreja. um tabu, né? Meu Deus, Como não se pode fosse falar, é um pecado. falar. E, na verdade, Deus ele constituiu isso para ser usada de forma uma maneira inteligente, correta, correta. Instruída, né? Porém, a gente não ouve. Então, aí as pessoas elas acabam, de uma certa forma, fazendo tudo errado, né? Com certeza. Assim como o dinheiro, né? Então, assim, a gente está falando de muitos pontos aqui. Então, Gabi, trazendo a resposta que você me perguntou, eu passei esse período no Madureira, depois eu fui pro Belém, eu fui pastora no Ministério do Belém. Pastora! Meu Deus, essa mulher é Homem-Aranha, né? Né, Merdinho? Não! Spider-Man, sei lá, Não, velho. durante É o do nosso- FBI, eu sou do FBI, todo mundo preso aqui. Durante o nosso período, eu não sou pastora, tá? Eu não gosto de nenhum tipo de Entendi. nomenclatura. Não gosto. Ok. Eu gosto de ser eu mesma, Mary Jane, assim, tá? Eu tava E brincando, se aí... for quer pregar, você vai pregar. Não vou firme, nada. né? Oxi, tu é doida, é? Aí eu passei um ano não, eu passei alguns anos no Ministério do Belém, acho que quase uns 8 anos, né? E durante um ano nós pastoreamos o Ministério do Belém lá no Parque São Rafael, que é dentro de uma comunidade. Só que eu entendi, Deus nos levou para aquele lugar para restituir uma identidade ali. Porque quando eu cheguei lá, quando nós chegamos naquele lugar, a igreja ela não tinha placa, a igreja, o banheiro era dentro, embaixo, era pequenininho, aí todo mundo que ia fazer suas coisas lá As fisiológicas, todo mundo sabia, né? A minha filha, a Débora, hoje ela tem 12 anos. Quando nós pastoreamos lá, a Débora tinha acho que 4, 5 anos. Quantos que você tem? Mas... 3 meninas. Ok. Mas quem já tem uma mente cauterizada é muito mais difícil. Você já era casada nessa época? Eu era casada, E- sim. E como é que ficava a mente? Né? Então, Porque é e assim, difícil na fazer tudo verdade, isso, então, todo esse peso. e eu não tava bem. O meu relacionamento não estava legal. Eu já estava no ápice do divórcio. Desgastada. Não, eu já estava no ápice do divórcio. Meu Deus. No ápice do divórcio. Porque eu não vivia aquilo que a gente estava pregando. E é o que acontece muito. Só que eu falava com Deus, eu não quero isso. Eu quero viver o que eu prego. Amém. Eu quero viver o que eu prego. Então, assim, eu sofri muito durante o relacionamento. Então, assim, abusos psicológicos, violência doméstica, Meu né? Deus. Agressões físicas. E o rapaz né? era da igreja, tudo direitinho. Pastor. Vamos explicar pro pessoal, porque às vezes a pessoa confunde também, fala que crente é bonzinho, é sobre pessoas, né? Por que não pode ter religiosidade? conduta, né? Conduta. É a conduta, porque assim, É. a gente não pode pegar esse peso e colocar porque é da igreja, porque é pastor. Não, é a pessoa. Isso é escolha, tá? É escolha. E Deus, ele não interfere nisso. Por isso que Deus nos deixou o livre-arbítrio. Você tem o poder de escolher se você vai bater, maltratar ou não. Então, chegou um período que eu falei assim, não, eu não quero isso pra minha vida mais. Então, aí eu tive que ter coragem, força
para eu sair de dentro disso, de dentro desse ambiente, viva. Aí eu fui para a Porque faculdade teve, fazer então, direito. desculpa perguntar, teve agressão física, Sim, no caso? sempre houve. Teve denúncia da Desde sua o parte? Desculpa início. se você quiser falar. Nunca denunciei. Por Nunca. que você nunca denunciou? Porque eu ainda vivia debaixo de um jugo de peso da religião. Conjugal. Da religião. Entendi. Eu ficava com medo e preocupada do que a igreja ia dizer por eu ser pastora, por eu estar ali na frente pregando, por eu estar falando da palavra. E, de repente, eu surgi com isso. Ninguém ia acreditar em mim, como depois que eu pedi o divórcio, que eu me separei, poucos acreditou. Eu sofri muito represária. Eu fui muito agredida verbalmente por conta dessa decisão minha, dessa tomada desse posicionamento meu. Porque as pessoas tinham uma visão de você também como uma Sim. pessoa, não, o casamento dela é perfeito, né? Totalmente, totalmente. Porque Porque você eu nunca sempre demonstrei. desde os 12 na igreja, É. fazendo tudo certinho, e aí, não, a Mary Jane o casamento dela é perfeito, né? E não era. Nossa. E não era, não só o meu, como de muitos, né? Então, assim, eu falo assim, hoje, o que eu digo para os casais? Deus, ele ama a família. Eu sou família. Eu amo a família. E eu lutei muito para não encerrar a minha família, né? Poxa. Mas Deus também não quer você vivendo dentro de um ambiente de tortura, dentro de um ambiente de dor, de sofrimento, sabe? Deus, ele não quer isso. Então, e mesmo assim, eu nunca deixei de fazer aquilo que Deus sempre fui, assim, o meu coração sempre foi muito missionário, né? Então, até hoje eu ajudo outras instituições. Eu tenho um trabalho no Vale do Jequitinhonha até hoje, que eu Se você ajudo, eu quiser mando recurso divulgar para aqui no lá. podcast, pode falar, viu? Né? Não precisa, não. E também tem um trabalho na África, que eu ajudo Que também. lindo. Eu tenho tanto em Minas, no Vale do Jequitinhonha, quanto na África, né? Glória Então, a é um Deus. trabalho que a minha empresa, ela faz, né? E quando eu digo empresa, é o meu CPF, Mary Jane, né? Porque a empresa não faz nada se o CPF não fizer. Né? Então, assim, é um trabalho que eu sempre gostei. Então, Deus, eu sei que esse é o meu chamado, esse é o meu propósito de vida. De onde Deus me colocar, eu edificar alguma coisa. Isso independe de onde você esteja. Qual ambiente você esteja. Perfeito. Você falou das suas escolhas, né? Você pode dizer, não vou falar que é se culpar, tá? Mas pode dizer, olha, eu poderia ter uma escolha diferente lá atrás. Mary Jane de hoje, o que ela poderia falar para aquela Mary Jane lá atrás? Antes de casar, antes de tudo, antes de começar a vida, o que você falaria para ela? Imagina ela aqui agora. Alan, assim, isso é tão forte, porque a Mary Jane, menina de antes, ela não tinha muita escolha. Ela era a realidade dela, né? Então, assim, hoje, o que eu iria dizer para ela foi exatamente o que eu fiz. Seja forte e corajosa. Nossa. Seja forte e corajosa. Porque é isso que vai fazer você chegar do outro lado, né? Não desista, não desanima, enfrente o que você precisa enfrentar, Amém. Viva o processo para você alcançar o seu propósito, né? Se reinvente, recomece tantas e quantas vezes forem necessárias, porque tem muitas mulheres que sofreu tudo isso que eu já sofri, passou por tudo isso, e hoje elas ficam presas, né? Porque muitas elas ficam refém da questão que elas não têm o que fazer, elas não sabem fazer, elas dependem 100% do homem, né? Então, muitas acabam ficando dentro desses relacionamentos, que foi o meu caso. Abusivos, né? Que foi o meu caso, por conta da dependência financeira e também da dependência emocional. Porque a menina, ela foi ferida quando criança. Então, ela acaba trazendo isso para hoje dentro de um relacionamento. Então, ela não foi tratada. Então, é bem difícil essa questão, né? Do seu lado profissional, naquela época que você estava casado, você acha que atrapalhou para ter o seu desempenho? Para começar a sua carreira profissional? Na verdade, se você tivesse hoje casado, talvez estaria atrapalhado também? Na verdade, Alan, eu sempre fui uma mulher muito trabalhadeira, muito esforçada, nunca dependi de ninguém para nada. Então, assim, só que assim, todo recurso
como eu te disse, eu trabalhava. Eu não tinha posse do recurso. Eu trabalhava. Quem administrava era ele. Eu não tinha acesso. Entende? É que muita coisa Eu sei acontece. fazer. Hoje é diferente. Naquela época eu sabia fazer, eu sabia produzir. Sim. Eu sabia como fazer. Então eu sempre fui da linha de frente do comercial, né? Sempre lidei com pessoas. E Venda, né? tudo, né? Uhum. E assim, naquela época também, eu fiz direito, estudei, fiz faculdade. Você já tem uma faculdade. E então. assim, eu fiz direito por quê? Porque foi um meio que eu encontrei de ter força para sair de dentro daquele relacionamento abusivo. Meu Deus, E aí olha. eu falei, eu vou ser delegada de polícia. E fui, né? Eu tô falando, E não falei? Não falei que era da FBI? Não, eu fui, não, se Eu sai. tava certo. Ó, vai vir mais coisa aí. É uma caixinha de surpresa, calma. Eu zoei no calma, começo do podcast. mas Calma, até- a gente não precisa soltar tudo de uma vez, Tudo é só o bem. spoiler, Vai vir né? mais De coisa, vez em quando o certeza. espírito da delegada baixa e tá tudo Que certo. é isso, Né? hein? Então, assim, Mas que eu bênção, que estudei, bênção. eu não dei sequência na carreira, Uhum. né? Não que eu tô pensando em ativar ela novamente, né? Você gosta da Como parte ro- aí de... Amo. Eu não gosto. Eu Tá amo. parado aí, vagabundo! Toma coronhada. Inclusive, agora, vamos fazer um evento dentro de um stand de tiro. Eita, nós, hein, mulherada da igreja aí, ó. Você que tá ouvindo isso aí, ó. Cola nela aí. E a gente vai dar aula pras mulheres. E você pode Então, divulgar assim, isso aí pra gente depois, meu? Tô curioso. Primeiro vai vir pra Carmozina. Então, se Ó, eu posso autorizar as irmãs e dar Gente, tiro... olha aí, gente. Meu, se inscreve no canal, gente, por favor. Você vai perder isso aqui, meu. Dá um like aí. Mulheres, Alan, olha que lindo. Isso é o quê? Assim, é legítima defesa, Claro. tá? Então, assim, ninguém vai sair dando tiro em ninguém. Caso precisar. precise, a gente se defende. Para de loucura. Então, assim, as irmãzinhas não vão achar que a gente vai sair no... No tiro, matando Não, geral. peteco, para de Peteco, loucura. peteco não dá. Não, calma. Isso é legítima defesa. Então, hoje, eu falo assim, as irmãs, as mulheres, né, enfim, elas precisam parar com essa loucura de achar que Meu o lugar Deus. dela é só pilotando um fogão. Que não. Apesar que eu amo pilotar um fogão, né? Eu amo cozinhar. Ah, mas eu também. Né? pô, Mas, eu assim, não- isso daí Depende da pessoa. não é, tipo assim, eu casei, agora eu tenho que ficar, a não ser que ela case com o sheik das Arábias, né, que dê tudo, famosa que mulher troféu, né? pague, Esposa enfim, troféu, né? né, mas aí tem as suas condições que eu acho que também não é tão interessante, né? Eu acho que você não Então, aguentaria ser esposa troféu. Nunca. Você morreria, eu acho. Não, eu presa. mataria, diferente. Mataria. Deus. Eita, nós! Ei, Homem-Aranha! Se você tá vendo Homem-Aranha aí, ó, Acho que é por vai isso que eu saber. tô sozinha. Tome cuidado, Homem-Aranha. É um dos motivos de eu estar sozinha, ninguém que bênção corre o demais. risco. Ou não, Deus tá preparando o melhor, certeza. Esse vai te preparar o melhor, como é Mas que eu é, não tô hein? nem preocupada. É tão bom ficar só. Mas Meu Deus do quanto tempo você céu. tá sozinha? Desculpa perguntar. Então, deixa eu finalizar. Finaliza. Deixa eu vai. finalizar a resposta Meu dela, que Deus, ela esse quer podcast vai ser saber. grande, hein? Ela quer saber. Isso que eu falei que era 20 minutos. Ela quer saber como que eu vim parar na Carmozina. É verdade. Né? Então, aí eu passei esse período todo no Belém, né? Comecei no Madureira, aí do Madureira eu fui pro Belém. Aí do Belém, eu voltei pro Madureira de novo, né? E aí, há um tempo atrás, eu já estava já com a ideia de vir para a Batista, de conhecer um outro ministério, né? E aí eu falei, nossa, e eu sempre gostei da Batista, né? Pela questão da palavra, né? Eu gosto, né, dos cultos fervorosos, eu gosto do das pessoas que são pentecostais, mas o que firma mesmo a gente, o que estrutura é a palavra, né? Então, eu até estava comentando esses dias com uma pessoa, eu falei, olha, não adianta você estar dentro de um ambiente, pulando e fazendo e tarará, acabou o culto, você não sabe mais o que foi que aconteceu, né? Então, assim, eu já quero aprender a palavra, porque aí, ali durante a semana eu fico com aquilo, né, martelando ali no meu coração, a palavra confrontando a minha carne, né, que às vezes ela quer fazer coisas que não deve, e a palavra vem. Então, assim, esse foi um né, Motivos. do motivo para eu procurar a Batista. E eu conheci um pastor da Batista que esteve na minha mesa. Esse pastor levou o meu pastor
que hoje é o meu pastor. Como que o Rafael... mano, E eu ele não sabia. é o multiverso Rafael, mano. É. Do nada ele aparece numa mesa da Tábua Redonda, não sei de Não, quem. no Ele é assim. Brás, no Brás. Eu falo, Como? aí, Alan, e aí tem algumas pessoas que até brincam, falam assim, vai morrer no Brás. Eu falo, gente, para com essa loucura, porque ninguém vem morrer aqui no Brás. O Brás tem vida. As pessoas vêm aqui para ter vida, porque você chega no Brás, você não sabe o que você faz, porque é tanta coisa boa, tanta coisa linda. Você fica pra sempre Eu lá. falo, eu não sei quem foi que inventou essa história de morrer no Brás. Brás é Eu bom acho que a demais, pessoa deve ter pô. morrido, né? Porque não é possível, Sim, né? Então, assim, aí eu conheci o pastor Rafael, legal. e foi assim, foi de uma forma bem inusitada, porque eu não sabia que ele era pastor, né? Eu quero saber isso aí, hein? E eu não sabia que ele era pastor, e eu bem maluca na mesa, né? No meio de muitas conversas, né? A gente falando ali e tal. E aí, uma das minhas colaboradoras, eu perguntei para ela se ela tinha uma coisa. Não. E Eu quero ela... saber a coisa. Não! Toda vez é isso. Eu acho que foi, se ela tinha, acho que era o carregador para carregar meu celular, foi uma coisa assim, não foi, pastor? Ah, tá. E aí ela disse que não. Eu falei, tá vendo porque Jesus amaldiçoou a figueira? Que ele pediu pra ela dar fruta, ela não deu infeliz. Aí ele amaldiçoou ela na hora. E ela morreu. Só que eu falei de forma tão espontânea, quando eu olhei, tá o pastor Rafael dando risada. E aí, e a minha colaboradora querendo entender quem era a figueira na história. E eu fiz... E eu não acredito que eu falei isso, Já cara, era, já do foi, nada. soltou. Do nada. E aí foi onde que eu, né, conheci o pastor Rafael. Isso, bem. E aí eu ia para o outro ministério, mas aí Deus fez as coisas assim de uma forma tão legal, que o Senhor me trouxe para cá, Glória né? a Deus, glória a Pro Deus. Carmozina, Bênção. né? E assim, as minhas filhas, elas amam aqui, né? E uma das coisas que mais me encantou e que me encanta aqui é o ministério infantil. Né? Verdade. Porque eu sempre trabalhei com o Ministério Infantil. Eu Em gosto todas as muito igrejas também. que eu passei, eu sempre tive esse olhar mais Voltado pra crianças, voltado né? para as crianças, porque eles é a base, né, de tudo, né? Então, assim, eu falo, você quer me fazer feliz, trate os meus filhos bem. Trate as minhas crianças bem, né? Então, tanto é que o trabalho que eu tenho hoje na África é só com criança. Então, eu mando recursos para lá para alimentar as minhas crianças que tem lá. Então, assim, eu sou apaixonada por criança, né? Tanto é que eu tenho 3. Então, então assim, mas chega, né? Então, assim... Até o Peter Parker chegar. Não tem. Acabou a história. Encerrou essa história, essa é a novela mexicana. Ainda mais. Então, assim, eu sou apaixonada. Então, assim, as minhas filhas, elas chegam aqui... A Marielle agora... A Marielle, a Débora, ela agora vai já para a fase da adolescência, né? Eita. Que também é um departamento que a gente também tem que ter um olhar muito amoroso para cuidar, né, para entender, porque é um mundo que a cabeça deles, os hormônios, enfim, tá tudo ali uma loucura. Então, a igreja hoje ela tem que ter esse cuidado, né, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, porque quem já é adulto já sabe o que quer para a vida. Se não quiser, tem que tomar vergonha na cara e se não se lascou, entendeu? Vai aprender a não se Exato, lascar, você entendeu? Então, A tipo criança assim, ela você não instrução tem que certa. estar muito alisando, muito, não, verdade. sem alisação. Então, assim, já as crianças, adolescentes, não. Quem faz isso é o Né? pastor, né? O pastor cuida de adulto. Não, ele saiu do grupo, eu perguntei pra ele, o pastor não ama mais a ovelha, já saiu do meu grupo. Tá de mal de mim, né? Porque, não sei, falei, olha, vou ficar no seu grupo, viu? eu já toda me comovendo, né? Depois eu falei, toma vergonha na sua cara, você tá dando trabalho pro pastor, se vitimizando, para de loucura. O pastor tem mais o que fazer, deixa de ser doida. Aí, né, porque de vez em quando, né, eu me mando eu mesma e tomar vergonha na cara, né? Não, a gente precisa disso, né? Porque tem coisa que a gente, você fala assim, que loucura foi essa, né? Então aí eu vim pro Carmozina, tô aqui, amo esse ministério, até quando, eu não sei, Jesus é que sabe, né? Então, assim, onde ele mandar a gente ir, e a gente tá aqui pra ser bênção, né? Mary, falando do seu empreendedorismo agora. Cara, eu quando eu dando uma curiada nas coisas dela aí, eu Vou vi. tomar café, velho. É você que tá com esse copetona na mão. Lá. Viu lá o tamanho? Que isso? Ô, Kaique, dá pra pôr aqui na edição aqui depois? Põe aqui. Ele vai Olha ela botar- aqui, ó. Pra cá ou pra cá que aponta aqui, ó? Pra cá, né? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui. Mulher. O pastor vai me disciplinar. Aí ó. fala mulher Fala assim, empoderada, né? Mas não é. Essa daí vai, meu Deus do céu, ela vai desandar as minhas ovelhas. E você conseguiu. Levando elas para stand de tiro. Ou não. Eu ensinando elas a dar tiro. Vai matar todo mundo. E você não falou de política, tá? Mas eu vou tocar aqui um pontinho. Eu vi fotos Perdi 100 seguidores, tá? Que isso. Eu vi.
com a foto assim de Chique. alguns políticos, né? Da extrema direita. Oxi, Não foi? nós é brasileiro. É isso. É, e você é um símbolo de mulher, na minha opinião, tá? Do que eu vejo, pouco que eu te conheço, e vejo que esse empoderamento, né, que todo mundo fala, como é que é o empoderamento cristão mesmo, assim? Explica pra gente, né, Jenny, Na isso aí. verdade, assim, eu nem digo empoderamento, né? É. Eu digo, assim, um posicionamento. Uau, Né? ó. Então, hoje, eu procuro ser uma mulher muito bem posicionada. Não que eu vou estar certa sempre, né? Eu sempre digo que eu sou posicionada, eu me posiciono diante de algumas coisas, mas eu também sou uma pessoa que tô disposta também a receber, né, orientação, abrir mão, às vezes, daquilo que eu acho que é certo, para entender o outro lado, me coloco no outro lado, né? Confronto algumas ideias, algumas ideologias, né? Mas sempre, Alan, respeitando, de forma Boa. respeitosa, de forma educada, né? Como eu fiz uma postagem, nós precisamos ter empatia, Empatia. né? Nós precisamos ter empatia e a gente vive em um país onde nós temos que exercer a democracia, Com certeza. né? Então, entender e respeitar o outro é de suma importância, Com certeza. né? Então, assim, as pessoas olham e falam, nossa, ela é empoderada, não sei o quê. E Não, não fala, é, que eu sou tem um preconceito. posicionada. Então, assim, se você não é posicionado, eu sinto muito. Vem sentar na minha mesa que eu te E ensino é seu estilo de a vida, se entendeu? posicionar. É seu estilo de vida. É isso aí. É o meu estilo de É vida. seu estilo de vida. Onde eu chego, eu sou assim, Tá certo. autêntica. Mas isso é uma construção. Nunca foi sempre assim, né? Eu já tive meus momentos de eu ter vergonha de falar, de eu não saber nenhum né concreto, né? Então aí eu falei, não, peraí, deixa eu resolver isso, né? Então você vai criando uma certa maturidade, né? E também os ambientes que você frequenta, as pessoas que você convive, porque eu digo assim, Alan, o ambiente, as pessoas, a forma de pensar, ela interfere muito no nosso comportamento. Sim. Então a gente vai ter cuidado. As mesas que você senta, isso trazendo hoje para o lado do empreendedorismo, né? Eu sempre falo na minha mesa, não é qualquer mesa que eu sento. Não é com qualquer pessoa que eu vou Você associar fala a minha não imagem mesmo. Não, não na vou lata, participar. sem problema nenhum. Você já teve você teve Sem preconceito, alguma coisa, tipo, você ser mulher, empresária? Porque nem sempre você teve, assim, essa escalada que você tem hoje na sua empresa. Por exemplo, eu soube que você colocou uma lona no chão, vendeu suas coisas na lona no chão. essa parte a gente não contou ainda, né? Precisam É saber. muita coisa, É muita gente, coisa. é muita coisa. Mas vai, Essa parte, fala isso aí pra essa gente aí. parte do empreendedorismo, de como eu comecei no Brás há 20 anos atrás, né? Quando eu comecei no Brás, a minha filha Marielle, que hoje tem 21, ela tinha 3 aninhos, né? Então, assim, para mim foi muito doloroso. E nessa época eu fazia faculdade, então eu deixava a minha filha, chegava no Brás 1 hora da manhã, Cheio de você de metal, é de aço. chegava Meu 1 hora da Deus. manhã. Por isso que eu digo para você que eu sou uma mulher posicionada e muito bem resolvida hoje. Porque, assim, foi uma construção. Então, assim, a vida bateu tanto que hoje, quando alguém chega e bate, eu digo, tá leve. Eita! Tá leve. A Porque a mulher de resistência, aço não, a é resistência muito e a grande. resiliência que você adquire é forte. Por isso que eu tenho um movimento de mulheres fortes que E tem fortalecem muita mulher outras. assistindo aí, viu, Mary? Que tá se identificando com você aqui. Tá com a pipoquinha aqui assim, eu certeza aqui, ó. E, tipo assim, eu já quero ir sentar lá na mesa Quero com falar com ela. essa mulher, quem é essa Eu quero mulher? sentar na mesa com Porque Mary Jane, é meu legal. Deus do céu. E é tudo verdade, viu, É gente? real. Tudo verdade, isso aí é É muito real. real, meu, as coisas que acontecem com ela. É real. Não é a série da Netflix, não. É a série da Mary verdade. Jane, Série da né? Mary Jane, Então, boa. assim, que já vai estar na Netflix. Já, já. Então, Nossa, tem em que ter, hein? breve. La Tem que ter. Reina del Brás. La Reina Tem que del ter. Brás. E o Pé na Prática que foi o primeiro 2027. podcast. Que isso, Já boa. lancei já, viu? Famosa rainha. Ó, tem até o nome. Rainha do Brás. La Reina del Brás. La Reina del Brás. Em espanhol. Ela fala espanhol, gente, é verdade. Sí, yo hablo un Habla um poquito. pouquinho, habla um Sí, pouquinho yo pra tengo nós. que hablar. Sí, chica Los hermanos hermosa. estão lá comigo todos os dias. Verdade. Todos os dias. Benção. Eu tenho que falar.
Deixa lá. Inclusive, a gente tem um casal de boliviano aqui que vieram pra cá, não foi? Foi, veio. Ela que Foi, falou com foi. eles lá na frente da igreja. Só Foi não falei lindo. mais porque, né, eu tenho que Na hora do controlar, culto. né? Que eu já ia já falar pra eles, pelo amor de Deus, vamos fazer. Que bênção. Então, assim, é uma cultura muito boa. Então, assim, o Brás, na verdade, ele é um mix de culturas. Então, você precisa aprender de tudo um pouquinho. Tem que ser né? malaca, Então, esperta, ligeira. você tem. Então, assim, e isso, Alan, não tem faculdade, universidade que ensine. A faculdade é a rua, o Brás. Tudo que eu Realidade. aprendi hoje, até hoje, no âmbito comercial, do empreendedorismo, de comunicação. Tem pessoas que perguntam se eu fiz oratória. Eu digo, qual oratória? Só se for do Brás. Porque Oratória do Brás é uma boa, vez, mano, uma da vez, escola, uma vez assim. eu fiz um evento lá na Câmara Municipal, aí eu tenho um professor, né, que faz parte também da nossa equipe, ele é professor de oratória, né, da Academia de Oratória do Brasil. Aí eu sentei na cadeira, ele falou assim, quem é o teu professor? Aí eu digo, o Brás. A rua. Aprendeu na rua. A rua. Então, assim, eu falo, gente, você quer aprender? Cara, vai pra rua, vai se comunicar com gente, vai estar com Isso. pessoas, e pessoas, assim, cara, que esteja em movimento. Esteja em movimento, se movimente, porque ficar dentro de casa, parado, esperando as coisas acontecerem, cair do céu, não vai. O máximo é Deus mandar um raio para partir a cabeça da pessoa no meio. Entendeu? Tipo Para ela assim, acordar para a vida. Deus Quer dizer, acorda. acordar não, morrer, porque o raio Sim. partir a cabeça, ela vai morrer. Às vezes Então, assim, não, né? Então, assim, termina logo o que tem que ser feito, né? Tá fazendo nada? não é. Eu falo assim, sabe, tem pessoas que eu fico assim. Aí ela senta na minha mesa, eu faço 2 perguntas para ela. Na terceira, eu mando ela se levantar e ir embora. Porque não dá. A minha é Não, tonta. não tem coisa. A minha filha, a Que da Marielle, hora. ela tem 21 anos. Com 12 eu ensinei ela a empreender. Com Eita, que 12, lindo, olha com isso. 12 eu coloquei ela dentro de um Uber, fazia a marmitinha dela e eu tinha condições Você nessa sabe que época. muitos, né, eles julgam isso, né? Jogar os filhos pra luta e guarda os filhos, protege demais. Isso é muito ruim. Não, né, mas se velho? você não fizer isso, porque assim, eu falo, as pessoas perguntam, você tem algum case de sucesso na sua vida? Eu falo, tenho, a minha filha. É o meu primeiro case de sucesso. Primeiro é a minha família, né? A Marielle, ela tem 21. Com 12, eu coloquei ela para ir trabalhar limpar chão de salão de cabeleireiro. Tudo bem que ela dava um prejuízo lascado para mim, que no final das contas eu que pagava, né? Tipo assim, né? Pelo prejuízo que ela causava lá dentro. Mas ela começou limpando o chão. Limpando o cabelo do chão, varrendo, passando pano, saía da escola, eu punha ela dentro do Uber, faz sua marmita. Aí quando ela voltava, ela chegava, eu lembro como se fosse hoje, ela chegava no meio da cozinha e deitava no chão, mãe, eu tô morta. Aí eu, eita glória. É Ela tá isso, morta, né? ela tá morta, não, ela vai ter vida. Já. Aí ela ficou um período fazendo isso, depois eu tirei ela de lá. Falei, você agora vai fazer estágio em outro lugar. Você vai aprender tudo que você precisa aprender dentro desse espaço. Porque depois eu vou lançar você aqui no Brás. E ela tá no seu negócio hoje com você? Peraí. Eita, Eita, eu menina gosto de- avexada. Eu quero. Você é Porque eu avexado sei que tá demais. acabando. Eu sei que Eu tá vou te acabando. levar pra minha mesa, menino. Eu vou, vamos, Oxi, mano, eu vou. Rapaz, desde E tem avexamento. mais umas 1.500 aqui, guardado no coração. Alan, aí ela ficou um período, ela aprendeu tudo nesse outro ambiente que é bem hypado. Aprendeu planilha, aprendeu sobre marketing, aprendeu criar conteúdo, aprendeu tudo. Aprendeu, enfim. Aí eu falei assim pra ela, agora chega, não quero mais você lá. Agora você tá pronta. Eu vou te lançar no Brás. Ai, mãe, por que isso, por que aquilo? Não. Você tem uma mãe e você vai fazer o que precisa ser feito. Que da hora. Ela casou cedo também, a minha filha, né? Inclusive o marido dela chama Alan. Eita, não é gente É boa. meu xará, Alan. Ou meio, né? Alan é assim, o meu genro, ele é um filho, Que né? bênção, Eu amo de que paixão. bênção. Glória a Deus. E ele e a minha filha, assim, é um casal assim incrível, que tanto é que quando ele estava no CLT, eu tirei ele do CLT. Eu tirei ele e falei, você vai vir pro Brás. Eu vou te ensinar. Ele também muito novinho, os dois novinhos, né? Casaram muito cedo. Ela tinha 17, casou com a mesma idade que eu casei.
Ele Seguindo os também, passos da mãe até no casamento. em tudo, em tudo. Mas o dela vai dar certo. Vai dar certo, em Em nome de nome de Jesus. Jesus, Já pra vamos, vida, desde sempre, né? vamos Pra orar, hein? vida, é. Estamos Mas a orando. orientação que ela e ele têm hoje, eu não tive. Então, assim, tem essa diferença, né? Show, show. É. E lancei os dois, né? Falei, olha, andem juntos, tenham o mesmo propósito, a mesma visão. Eu tô aqui para o que vocês precisarem, porém, eu não vou andar, vocês não vão andar com as minhas pernas. Vocês já estão prontos. Peguei eles, coloquei eles para fazer o marketing do meu shopping. E aí É empreendedora até na família, meu. ela trêmula, ai mãe, eu não sei se eu vou conseguir, se vai dar certo, se eu tô insegura. Aí eu tinha os momentos de mesa com eles, mas eu não alisava não. Eu batia com força, Isso, hein? sem Quando era dó, pra dar aquela lapada. sem dó. Aquele choque de realidade neles. Ô, sogrinha, pega leve nada. Nunca peguei Toma. leve, nunca, sabe por quê? Porque eu sempre digo, a vida é dura para quem é mole, tá? Então, Eita! quando você realmente olha, você não vai encontrar facilidade. E é bom que não encontre mesmo, para você entender o valor da conquista. Para quando você chegar no momento da realização, você vibrar. A minha filha, antes de ontem, ela acabou de chegar do Chile. Ela tirou férias, foi pro Chile. Eu sei, minhas filhas são viajadas, eu sempre viajei com elas, mas eu sempre banquei, né? Mas ela ter essa conquista dela, do trabalho dela, do esforço hoje ela dela. tem a agência de marketing dela, Que lindo. que ela atende o Brás. Ela hoje não tem tempo para mim, para fazer o meu trabalho. Então já não tá mais na sua empresa, tá paralela ali. Não, ela começou comigo, eu lancei, aí eu fazia as indicações dela. A menina foi criando força, criando corpo, criando corpo. Quando eu vi, já foi se afastando da minha mesa, se afastando, se afastando. Quando eu vi, já estava andando sozinha. E você já vê que você estava não caminhando. prendeu, né? Nunca, Não prendeu, nunca. porque a maioria das. Não sei a maioria, posso falar uma Não, besteira, quer o filho pra sempre não, perto, não. né? E você É que eu não deixou tenho essa voar. mentalidade, não só de filho. Nossa, tá ensinando muito, Não é hein? só de filho. Bom. Eu não sou dona de pessoas. Eu não sou dona de amigos. Eu não sou dona de filhos. Não são propriedades. São pessoas. E a gente precisa entender que a gente não pode acorrentar ninguém para estar ao nosso lado. Quem tem que estar ao nosso lado fica porque ama, porque quer, porque gosta. É o livre-arbítrio. Jesus, o ele nosso não Cristo, né? colocou esse jugo, não, ele deixou o livre-arbítrio para a gente fazer as nossas escolhas de querer ou não Eu servi-lo, bato na porta, deixa entrar, é você que vai deixar entrar ou não. entende? Então, assim, hoje, trazendo essa força do empreendedorismo para nossa atualidade, eu amo muito essa questão de orientar e ajudar hoje os jovens a empreender. Que lindo isso. Não vem com história de querer ser CLT comigo. Eu não tenho perfil e nem ensino ninguém a ser CLT, não tenho nem experiência. Eu não tenho nem propriedade para falar, porque eu nunca vivi isso. Então, eu não sei o que é o mundo do CLT. Sim. Agora, o mundo do empreender, da dificuldade de você transformar o lixo Eu quero em saber luxo. da lona, hein? Quero saber da loninha né? lá. Então, eu comecei correndo do rapa, com uma loninha no chão, né? Uma loninha assim de 1 metro. Né? A gente chegava, colocava as bermudas em cima, que eu comecei vendendo bermuda de tactel. E eu tinha muito cliente, eu conquistava eles com o meu jeito maluco de ser, né? Então, assim, eles gostavam de ser atendidos por mim. Então, comecei lá pequenininha. Então, as minhas filhas, elas já têm essa veia, né? Empreendedora. A Antonella, de 2 anos e meio, ela fala pra mim, eu quero ir pro Brás. Eu falo, calma. Calma que a sua hora vai chegar, não se preocupe. Nossa. A Débora, de 12, ela vai pro Brás. Quando ela chega na loja, ela coloca a loja toda em ordem. Ela já vai ver o que tá faltando, o que tem de mercadoria. Ela vai ver se as peças estão precificadas. Ela já quer saber quanto é que eu tô vendendo, quanto que eu tô ganhando em cima de cada peça. Tu fez uns androides, né? Os robôs. Ninja. A produção de filhos ninja, meu. Que lindo isso. Não, a maternidade tem que ter resultado, né, filho? Com certeza. Porque senão não adianta você só produzir Com certeza. e aí criar esse montoeiro É verdade, de robô aí que não faz nada, né? Que fica E em casa tem dormindo até muito, meio-dia, muito. querendo, que a mãe Papai, dá compra pra ali no. mim. Ou então aquela tropa do conta-gota, sabe? Que chega lá, que recebe o conta-gotazinho ali. E hoje, tanto é que hoje, Alan, a gente tá sofrendo muito porque a gente não tá tendo mão de obra.
Não tá tendo Verdade, mão de não obra, tá tendo. ninguém quer trabalhar, as pessoas não querem trabalhar. Então, trazendo aqui um pouquinho da política, né? Pode trazer, que é Trazendo aqui um livre. pouquinho Pode da trazer. política hoje, então as pessoas, elas querem o quê? Elas querem facilidade, mas aí eu digo pra você, essa Infelizmente. facilidade te permite fazer uma viagem pra fora do Brasil? Não. Que não. Essa facilidade, ou até mesmo dentro do Brasil, porque hoje viajar até para dentro do Brasil tá nosso- mais caro do que viajar para Nosso fora. governo tá prejudicando muito com isso. Te dá condições de ter um bom carro? Não. Lógico que não. Te dá condições de ter uma boa casa, um apartamento, realizar sonhos maiores? O conta-gota não vai te dar. Mas o que acontece é que as pessoas elas já têm uma mentalidade cauterizada que isso daqui tá bom. Aí você vem e confronta essa realidade, Caramba. E, Mary Jo, sabe? desculpa já interromper. Gente, você vê uma mulher dessa explicando sobre a vida, tudo. É só parar pra pensar. O que combina mais com o nosso governo? Sabe, vai ter as votações aí. É. Preste atenção, você que é cristão. Pelo amor de Deus, toma cuidado. Principalmente os Sabe, cristãos. tá na hora de mudar, né? Tá na hora de mudar o nosso governo. Eu acho. Tá na hora de começar a fazer a diferença. Olha exemplo. É. Que malefício tem uma pessoa que ensina, instrui os seus filhos É. a andar no caminho certo? E assim, Entendeu? eu falo, Alan, eu tenho tanto orgulho, e assim, durante esse período todo, eu vou dizer pra você, eu comecei na rua, tá? Nunca, é importante isso, nunca se vitimize diante das adversidades. Sabe aquela pessoa que me ajuda, Nossa, eu não tô aguentando. a famosa Me comiseração, ajuda. né? Vamos sair do estado da comiseração, né? É, Do estado isso. miserável. Estado miserável. Porque, Não- na verdade, é não isso. combina com o nosso A Cristo, não combina comiseração com o é o nosso... estado miserável Isso. da coisa, né? É. De estar. Então, eu digo para as pessoas, para de se vitimizar e seja o próprio Faz, né? protagonista da Isso. sua história. Assuma esse lugar, assuma essa postura, né? E reaja. Então, eu já tive a oportunidade, em um dos meus piores momentos, Alan, quando eu quebrei, que há 5 anos atrás, eu montei uma loja avaliada em 4 milhões. Né? Eita. E durante esse período que eu montei essa loja, veio a pandemia. E eu não imaginava que eu ia ser atingida de forma tão brutal. E justamente nesse período, eu me divorciei. Então, foi Eita. pancada em dose dupla, né? A quebra e... Foram 2 quebras, Meu né? A Deus. quebra da loja e a quebra do casamento. Que, na verdade, já estava. Só veio o divórcio, né? Então, aí foi nesse período que eu perdi tudo. Mas mesmo assim, nesse período que eu perdi tudo, eu consegui viajar para fora. Eu fui para Zurique, montar uma loja de uma cliente minha lá na Suíça. Conheci um pouco da Europa, fui para Paris. Ela não tinha coragem para dirigir, mas ela tinha um carro violento. E eu falei, quem dirige no meio desse Brás, dirige em qualquer lugar desse mundo. Com certeza. Então, assim, ela falou assim, você tem coragem? Você leva? Você Bora. tem habilitação? Tenho, só que ela não sabia que a minha era brasileira, não era internacional. Mas tudo bem, ela só perguntou se eu tinha habilitação. Vamos, Tenho. Tô aqui. Tá aqui, eu sou habilitada, então você leva o carro. Formação porque em Velozes e eu... Furiosos. Não, você... E eu sou fã dos Velozes e Furiosos, né? acabou. Diga-se de Já sabe passagem, eu dirigir. já assisti todas, né? Acabou, já sabe. E aí ela falou, pra quem viaja o Nordeste todo na madrugada com carro, o que é sair de Zurique pra ir pra Paris? Ali. Nada, logo ali. Aí ela falou, você tem coragem? Eu falei, tenho. Aí eu olhei pro carro dela e falei, cara, eu nunca vi esse carro no Brasil. Como é que eu vou dirigir isso? Bom, mas eu sei acelerar, eu sei frear, Onde tá o direção. câmbio aqui, ó? Tem câmbio. Não tinha, querido. Era tudo automático. Era tudo automático e tudo na tela ali, o negócio. Era uma coisa isso. louca, muito louca, absurda. Mas eu nunca tive medo de nada, falei, vamos, né? Então, assim, aí fomos para Paris, Milano, passamos pela Alemanha. Isso dentro de um episódio de dor. De dor. Engoliu tudo e vou. E toda a minha família falou, você não vai. Você não sabe falar idioma. Você não sabe falar nada. Eles vão te prender. E eu com 3 malas, sozinha, pequenininha, passando pelas alfândegas. E para eles entenderem, né? Eu fiquei trancada dentro do aeroporto de Frankfurt. Porque eu não sabia falar. E lá não tem gente. Lá só tem robô. Eu falei, Jesus, se o senhor me tirar daqui, Só ele mesmo, né? eu vou chegar no Brasil pregando o evangelho.
Só me tira daqui, por favor. Dá um jeitinho pra dentro. Só me tira, me vê, Sem pelo amor de salva. Deus, me tira daqui. Faz eu chegar em casa, por favor, que eu não vou fazer mais nada de errado. Essa hora que o filho chora e a Todo mãe mundo não vê. promete isso. Tá se lascando. Chega aqui e faz tudo de errado de novo. Muito bem, isso aí. Ó, eu falei lá, eu falei que eu prometi lá. Então, Misericórdia de Deus é grande, né? Nossa vida, não é mesmo? E ai de nós, se não fosse a misericórdia dele. Com certeza. Pelo amor de Deus. Mas assim, foi bem desafiador Uhum. esse período, né? Então, assim, eu já tive o privilégio de levar as minhas filhas para Disney, para Que conhecer. bênção. Já viajei para os Estados Unidos, Miami, enfim. Então, assim, isso foi coisas boas que o empreendedorismo me trouxe. Aí as pessoas perguntam, vale a pena ser empreendedor? Como não? É quem não sabe do processo. Porque talvez quando sabe o processo, desiste. As É que assim, na fracas. verdade, não é saber, é suportar. Suportar. Né? Porque às vezes as pessoas, por isso que eu te falei, elas desistem. Eu quero saber quem hoje tem coragem de, aqui no nosso mundo, Sim. pegar uma lona, ir lá pro chão, levar bala de borracha nas costas. Fora a vergonha, né? Ah, tô vergonha de colocar lá e vender tal É, coisa. A vergonha não paga a conta, viu? É. Então, assim, começa por aí, né? Sim. Então, assim, as pessoas hoje, elas têm vergonha de fazer coisas que, de repente, quem tá olhando vai falar, ai, eu não faria isso. Isso daí, né? Não, eu não vou vender bala no farol, aí eu não vou vender água, eu não vou... Cara, se tivesse que passar por tudo isso, eu passaria... Isso é bonito. Né? Tem gente que tem vergonha de andar de trem, eu sento no chão do trem. Qual o problema? Humildade. Nenhum. Se alguém quiser me encontrar, vira e mexe, eu tô pegando o trem e sento no chão. E ainda brigo com os caras. Pelo meu lugar, tu é maluco? Sai daqui, que é meu. O Não é quê? espaço aqui, né? Outro dia é que eu não consegui gravar direito, mas a loucura. Que é isso? Sabe aquela palavra que o céu é tomada à força? O trem também, querido. É, porque pra ir pro Brás de carro é meio Eu ruim, né, não, o negócio, não, né? eu não gosto, né? Porque o trem é no instante. Você só precisa enfrentar o processo dele, né? Então, assim, Enfrentar o processo, gente. porque as pessoas, elas se deslumbram com o lado bom da coisa, Foi fácil pra Mary Jane, mas né? esquece do Tranquilo. bastidor. Vira e mexe, eu tô brigando no trem pra sentar no chão, não é nem no banco, é no chão. E os caras vêm com tudo e eu tô lá de pereirão. Opa, respeita meu espaço, porque esse chão aqui é meu. Não importa. Acabou. Acabou. Então, assim, não ter vergonha da sua história, de quem você é, sabe? O dia que eu tiver vergonha da minha história, não é mais a minha história. Acabou. Então, assim, o meu livro já ele vai ser lançado, tá? Olha! Já tá Pode sendo falar o nome? produzido. Já- Né, Mary Jane. Mary Jane? É, Mary Jane. Nossa, Né, a gente, história olha de que Mary lindo. Jane. Então, assim, dá um... Quero um assinado, hein? É uma série. Então, assim, a gente tem muita bagagem, a gente tem muita vivência. Se a gente for falar aqui da minha história, o podcast, enfim, eu Vai falei que era só longe. 20 minutos, foi, Vitor? 20 Já tá dando minutos quanto tempo, Vitor? Já chega, vamos encerrar. vezes Vamos encerrar, uma porque a hora. Mary Jane, ela não tem fim. É uma coisa, assim, maluca, né? Então, assim... Ó, meus produtores falaram, vocês faziam isso aqui pra mim assim, ó, aí já era. Mas por enquanto ele está aqui, ó. Ele tá assim com a mãozinha, vai. Olha, A equipe é abençoada, aí glória a Deus, a gente viu? já tá mais de uma hora aqui, gente, falando da bênção. história de Mary Jane, eu tô Glória a ficando Deus. louca. Né? É. Eu tô ficando louca. Então, Quer assim, tomar eu uma aguinha? falo hoje... Eu vou tomar café. Toma Vou café. tomar café. Daqui a pouco é só café. Eita, café Não é só bom. café, já respira café. Então, assim, hoje, para quem quer empreender, né, na mesa da Mary Jane, na mesa com a Mary Jane, é isso, né? Então, hoje eu recebo muito empreendedor na mesa, porque às vezes eles estão, assim, fora da direção, quer empreender, não sabe por onde começar. Então você Não ajuda tem- a sim, pessoas a empreender sim, também? Então sua empresa não é sim. só sua empresa também. Não, eu não vendo você... roupa. Hã? Eu não vendo roupa. Você não vende roupa? Não. Eu não vende roupa, gente. Olha Eu isso. realizo sonhos. Oh, que isso? Meu Deus do céu. Eu vou colocar essa mulher pra trabalhar dentro da empresa aqui, né? Você quer quanto aqui? Que isso? Aí, meus vets aí, ó. Tá Porque precisando disso roupa aqui. todo mundo vende. Eu não vendo É roupa. boa. Vende. Não. isso, que marketing, Não. Então, assim, né? E é verdade. Verdade. Não, a gente ajuda as pessoas a realizar os sonhos da vida delas. E esses empresários, Né? eles vêm te procurar, pedindo ajuda? Como é que funciona isso aí? E assim, é tão legal isso, é um pouco cansativo, né? Mas como a gente tem, assim, uma vivência boa em vários segmentos, como a gente passou em vários segmentos, então a gente tem uma noção de como que funciona, né? Na verdade, o esqueleto, ele é uma coisa só. Aqui, é isso. É a cartilha, né? Tá ali. Então a gente só vai fazendo algumas adaptações.
né? Mas é a mesma coisa. Então, assim, aí chega um que precisa de um direcionamento na área da beleza. Eu tive já um spa de beleza. Chega um que precisa de uma orientação no segmento da confecção. Eu venho da confecção. Aí chega outro, eu quero uma orientação na área jurídica. Eu venho da área jurídica. Cara, Então, assim, e tudo ali acaba. E se eu tenho a humildade de chamar alguém que tenha a expertise para a mesa para orientar sobre a minha supervisão, puxa, sobre o meu olhar, sim. né? Porque hoje, Alan, eu tenho uma preocupação muito grande com o meu nome, com a minha imagem, porque me custou muito Zelar construir por ela, né? isso. Então, hoje, eu não permito que outras pessoas venham e desfaçam tudo aquilo que eu fiz com muita luta, muita dor, sabe? Então, por isso que eu não associo a minha imagem a qualquer pessoa. Não aceito a participar de qualquer podcast, não vou. Então, assim, por quê? Porque é Fé um na cuidado, prática, né? tá vendo? É bênção, fé na Fé na prática. É o prática. único, é o E melhor podcast. assim, e a fé, né? Uhum. A fé. O que as pessoas precisam entender? Quando você está vivenciando o cenário do empreendedorismo, a fé, ela é algo imprescindível. Ela é tudo. Porque um dia você tem, outro dia você não tem. Um dia você faz, outro dia você não faz. E Deus, ele vira e mexe, ele me obriga a colocar a minha fé em ação dentro do empreendedorismo. Porque aí ele tira todos os recursos. E aí ele fala, agora eu quero saber como que vai ser a sua atuação. Nossa, nem precisei perguntar justamente isso daí. A sua ação. Caramba. E aí, querido, você vai rapidinho ativar o botãozinho ali da fé, da oração e crer que aquilo que não existe vai existir. Às vezes você quer fugir um pouco da... Às vezes não, querido, sempre. Sobe um pouco assim. Sai fora do... Isso é Jesus, cadê Jesus? Tá normal. longe. Mas isso é normal. Não adianta eu querer vir aqui e arrotar santidade. Dá de santinho É aqui, né? mentira. Uhum. Todos os dias. Poxa. Por quê? Porque a gente já vem de uma natureza pecaminosa de Adão. Aí Cristo veio para inserir a natureza dele em nós. Então, se todos os dias você não ativar a natureza de Cristo, todos os dias vai sobressair a natureza de Adão, que é o quê? A nossa vontade, o nosso desejo, que não é bom, que não é legal, sabe? Então, assim, vontade de sair arrumando confusão, vontade de bater de frente com todo mundo, vontade de desistir, vontade de parar, vontade de ficar em casa. Aí você vê que você tem que pegar um trem. Eu já não vou jamais hoje, porque hoje eu tenho que pegar um trem. Aí o trem tá cheio, você tem que sentar no chão, ou às vezes nem cabe você, e você tem que ir ali espremido que nem uma lata de sardinha, você já acha que Deus não te ama mais. Para de loucura, né? Às vezes você não ouve mais. Você não ouve. Você acha que tá sozinho Teve uma vez, agora. Alan, olha só que coisa louca isso. Teve uma vez que eu tava assim, bem chateada com Deus. Tava bem chateada. Quem nunca sabe? ficou, né? Eu tava muito chateada e brava. Eu falei, porque eu fiz isso, porque não sei o quê, e porque eu sou esforçada, e porque não sei o quê, não sei o quê. Comecei a questionar Aquele Deus momento dentro menininha, do aquele momento trem. menininha. Apertada que nem uma lata de sardinha. Aí, as coisas dando errado, porque nem sempre dá certo. É isso. Nem sempre você acerta. E, de repente, Deus tocou no meu coração e falou assim, olha pra baixo. Aí eu olhei. Saindo do trem, lá na estação no Brás. Eu olhei. Eu vi a minha pequenez. Aí ele falou assim, olha pra cima. Aí eu olhei. Aí ele falou, eu tô aqui. Nossa. Por que você tá Ótimo. assim? Se eu tô aqui. E eu estou te vendo. As lágrimas desceu e Tava nem começou aí a que tava igual. queimar que nem fogo. Rapaz, mas eu passei pela catraca que não era eu. Foi ativado dentro de mim uma força que naquele dia eu transformei o meu dia. Que lindo, né? Então, eu sempre falo, façamos nós um excelente dia. O dia ele já foi feito. Ele já foi criado por Deus. Quem vai fazer ele ser diferente somos nós. Puxa. A forma como nós olhamos, a forma como nós reagimos,
a forma como a gente percebe tudo o que acontece ao nosso redor, tudo de ruim que vem, o que você vai fazer com aquilo para se tornar em algo positivo e ser bênção ou ser maldição. Está em nossas mãos. E teve uma outra vez, uma outra experiência que eu também não estava legal, não estava bem, e Deus usou uma jumenta. Não é a primeira vez, hein, gente, que Deus usa os animaizinhos aí pra Quando falar. eu digo jumenta, é alguma coisa totalmente É, boa de fora Balaão, né? daquilo que a Aham. gente gostaria que fosse usado Sim, entendo. dentro do trem, né? Então isso é Uma expressão. é uma expressão, Sim. né? Porque Deus ele usou uma jumenta de fato, Sim. né? Então hoje a gente brinca com isso, né? Sim, sim. Então se Deus precisar usar coisas e pessoas para Ele falar vai conosco, e assim, alguém totalmente que eu olhei assim, eu já automaticamente olhei e já quis sair de perto. Olha que loucura. Não, um De preconceito, talvez? repente, era. Eu fui naquele momento preconceituosa. Ok. Eu olhei com o meu olhar, a minha natureza Analisou o que você achava que era certo ou humana. errado. Uhum. Daqui a pouco, Alan, eu tô do lado da pessoa. A pessoa começou a cantar aquele hino que fala: Maria, por que me busca? E por aí foi. Canta, continua Né, cantando. não sou É, cantora. só falta isso agora. Só tá faltando cantar. Não, eu não vou cantar, não sei cantar. Mas assim, a unção não era ele. Puxa, Não era ele. E nossa. detalhe, a pessoa que estava cantando virou pra mim e ficou de frente. Eita, ó. Dentro do trem. Eita, glória. Lotado. Lotado. Eu falei assim, eu olhei pra ele, as lágrimas eu não contive. E Deus me deu a resposta através desse louvor. E naquele dia algo extraordinário aconteceu dentro de mim. Glória a Deus. Então, assim, Deus, ele fala conosco. Então, às vezes, o empreendedor, ele vem as dificuldades, vem as dores, vem os momentos, e ele precisa entender que ele não está só. Sim. Tem um Deus vivo, né? E Deus, ele falou comigo naquele momento, através daquele louvor, Nossa, que ele não estava morto. E que tudo aquilo que eu tinha sonhado não morreu. Glória a Deus. E que ele estava ressuscitando. Amém. Por que eu estava procurando entre os mortos aquilo que estava vivo? Eita, glória. Foi muito forte. Que bênção. E eu cheguei em casa com a roupa toda molhada, porque eu chorei horrores. Porque Deus ministrou no meu coração. Quando ele pega, qualquer lugar, Né? Ele me pega pesado. pega pesado. Não, ele assim. ele bate com força. Amém. E ali eu cheguei em casa ressuscitando tudo que estava morto. Então hoje é isso, ó, a ativação da fé. Sim. Porque às vezes a gente fica procurando Deus naquilo que está morto, achando que ele está lá. Não, ele está vivo, ele já ressuscitou. Amém. E quando ele ressuscitou junto os nossos sonhos. Você acha que o seu sonho pode morrer e ele ressuscita, não é? E você tem sonhos que já morreram e que ele pode ressuscitar? Ou você acha que nunca teve sonho que morreu na sua vida? Não, eu já tive vários sonhos que Uhum. eu enterrei. Nossa. Não é que morreu. Nós é que enterramos. É interessante. Não tem a isso. parábola dos talentos? Sim. Nós é que enterramos. Servo mal. Mas Deus, ele é tão bom. Ele é tão bom conosco. Misericórdia. Que ele vem e ativa em nós Glória a Deus. essa ressurreição interna. Porque isso acontece aqui, de Puxa. forma interna. E aí a gente externiza isso para fora, né? Fazendo com que tudo seja ativado novamente. Que bênção. Então, é importante a gente não esquecer desse fator fé quando você está empreendendo. Porque de fato, você viver aquilo que você não viu, não tocou, mas que você crê que vai acontecer. Encerra o podcast agora. Acabou. Que é isso, meu? Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. É Eu isso. não tenho nem o que falar, meu. Não tenho nem o que falar. A expressão dessa mulher é a fé na prática, é a vida dela. É. Ela consegue demonstrar Cristo por quem ela é, entendeu? A transformação, na vivência. Na vivência. No meu dia a dia. E eu falo assim, isso é tão forte, Alan, que nós, hoje, somos a Bíblia. Glória a Deus, Que as pessoas isso. estão lendo. É isso.
Então, se eles não visualizarem em nós o que a gente prega, é em vão você abrir sua boca. Não vem pregar para mim se você não vive, Olha porque eu não isso, recebo. olha isso. Não. Então, assim, você quer pregar para mim? Vive A aquilo. realidade. Vive. Não é ser perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Mas é você viver aquilo. E ser aquilo que Deus Sabe? preparou para você. Davi, ele não era perfeito. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele era sincero em tudo. Nossa. Então, Deus, ele quer ver isso em nós. A sinceridade, Sim. sabe? E nós temos que entender que Deus, ele não é um ser ruim que vem só para punir. Ele é um amigo. Que você pode conversar com ele, assim como eu estou conversando com vocês aqui, eu converso com Deus assim. Amém. Sabe? Eu falo, Deus, que vacilo, hein? Como eu fui vacilona agora. Deus, me ajuda. Porque eu sozinha não consigo. Eu sozinha não vou. O que eu devo fazer, qual é o próximo Sabe? passo? Aí é quando você passa dos níveis religiosos, quebra os padrões religiosos e fala assim, Jesus, senta aqui comigo. A gente precisa trocar uma ideia agora, Amém. sabe? Glória a Deus. Conversar de verdade. Porque eu faço isso sempre dentro da loja, Olha só. sabe? Tem hora que eu corro, tem hora que eu tenho vergonha, eu não quero falar com Deus, porque às vezes eu fiz alguma coisa que não foi legal. Deixa em off, né, ali. Só que não escondidinho. adianta, Não adianta. porque nem pra isso a gente presta. Nossa. Nem pra isso a gente serve. Nem Porque pra aí, de esconder. repente, um cara da pesada manda uma mensagem pra você, ora por mim. Aí você fala, o que eu tô fazendo da minha vida? É verdade. Deixa eu ativar aqui e orar. O cara- Deus obriga você a orar, O mesmo cara sem da- você querer, O cara da entendeu? pesada é aquele cara que trafica drogas e armas e mata. É nesse nível, é nesse nível, é nesse Nesse nível. nível. É A nesse bicha nível, ruim. é nesse nível. filho. Porque, assim, graças a Deus, hoje, Alan, a gente tem um respeito muito grande no braço, né? É, E não dá pra falar não, você afastar, porque não tem como, não, Não, tem jeito, a realidade é não, outra. e a gente tem que orar mesmo. Tem que orar, a gente tem tem que que orar, tem que né? orar Aí mesmo. você pede perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, e vai lá e dobra o teu joelho, e com o coração ali sincero, contrito, quebrantado, e o céu te ouve. E o céu Amém. te ouve. E- Então, essa é a experiência que a gente tem pra passar, né? E também assim, né, Mary, quando a gente vai orar pra alguém, a gente ora certo, que Deus faça a vontade dele na vida da pessoa. Né? Lógico que, Exato. obviamente, que a gente tá falando aqui, ela não ora pro traficante ganhar mais dinheiro, não. Não. Né? A primeira coisa que eu oro é o quê, Senhor? Entra Mudança com de o plano vida. de salvação. Amém. Né? Plano de salvação. Entra com o plano de salvação, porque Sim, esse é o principal, sim. é a salvação. Amém. Né? E a partir daí o Senhor vai trabalhando, né? E que a gente continue sendo essa Bíblia que eles leem, porque às vezes eles não têm acesso à Bíblia, né? Então, assim, Sim. eles vão olhar o que é a nossa conduta, a nossa forma Sim. de falar, de agir, de reagir, né? Então, isso Muda. faz com que eles se convertam, né? Então, é muito importante Glória a Deus. viver isso na prática. Amém. Olha aí, gente. Olha, eu tenho muita pergunta, mas já tá chegando ao fim. Eu queria saber se você tem uma pergunta dele para ela ainda, para fazer curiosidade. Aproveita que é a nossa última pergunta. Meu Deus! E se vocês que estão nos assistindo, pode perguntar. Que eu pessoalmente vou perguntar para ela depois, tá? Tem alguma curiosidade e também vamos colocar aqui nos comentários qual tema que vocês querem. Nós estamos aí com uma temporada inteira, sabe, sobre empreendedorismo, profissões, como vamos agir através da fé, né, na prática, no seu ambiente de trabalho. Aqui temos um exemplo, né, de uma empreendedora, mãe Mãe solo, do FBI. Entendeu? Toma aqui suco, pedra no rim lá. Não, mas brincadeira à parte, temos um exemplo para honrar o Senhor. Obrigado, Mary Jane, viu? Por tudo. Bibi, pode fazer a pergunta aí, se quiser. Se eu pudesse dar uma dica, assim. Toma o que suco que passa. Na hora, vai dar um up na cabeça dela. Toma o que suco que a emoção Toma o que passa. suquinho, já era. Se você pudesse dar uma dica, assim, para as mulheres que estão trabalhando nisso também, de empreendedorismo, ou passou por alguma experiência parecida com a sua, Boa. qual seria? Ou que estão com medo Sim. de ser uma Mary Jane da vida. Não ser a Mary Jane, mas ter um exemplo. É boa. A Gabi, ela é muito Boa. inteligente, né? Quero você ao meu lado. Eu Viu, gosto de Bibi? gente Ó, inteligente. Já manda o currículo, Eu gosto de Bibi. pessoas inteligentes. Adoro. Boa. Hoje, o que eu posso dizer para essas mulheres, e não só mulheres, né? Porque o meu movimento, ele tem homens e tem mulheres, né?
Então é um todo, né. Então o que eu digo para vocês: sejam fortes, corajosos, não desanimem, né, persiga os sonhos de vocês até o fim. E busquem em Deus, né, a fé, a fé, Amém. porque sem fé é impossível, sem fé é impossível. E o mundo do empreendedorismo, ele é assim, ele é inconstante, mas em Deus a gente encontra a constância. Tudo posso naquele que nos É, fortalece. é Glória a isso. Deus. Em Deus a gente encontra a constância, né. E eu sempre digo: aprenda a fazer do limão uma limonada e Ixi, é transformar o lixo em luxo, bênção. né. Isso é habilidades que vocês vão, adquirindo durante o processo. Deus vai ensinando. "Ah, eu não sei". Eu gosto muito de provérbios para o empreendedor. Vai estudar provérbios. Ensina tudo, meu. Ensina Tudo que tudo. você precisa aprender, provérbios ensina, né. E vai estudar, estude. Seja uma pessoa, sedenta de conhecimento. Procure estar com pessoas boas. Procure selecionar as mesas que vocês sentam. Diga quem tu anda, diga quem tu é. Isso Exato. aí. O ambiente, ele muda, né, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, reagir, e contribui muito para o crescimento, né, espiritual, material, profissional. E uma das coisas que é importante também é você aprender a controlar suas emoções, né. No empreendedorismo, isso é algo, assim, crucial, as emoções. Sim. E se preciso, procure ajuda terapêutica, procure um psicólogo, psiquiatra, não chegar ao nível de ter que ir para casa. Porque Eu sabia que ela dá uma dessa do CAPS. porque, assim, é muito louco, entendeu? É muito Isso, louco, meu. nã e outra, o mundo do empreendedorismo não é para amador. Então, assim, realmente você tem que querer muito, tem que ter sangue na veia, tem que, sabe, ter propósito. E, assim, o que eu puder agregar, o que eu puder ajudar, contem comigo, Glória a Deus, aí. contem, com a minha mesa. Quando eu digo a mesa, é o meu movimento. Mulheres fortes que fortalecem outras, empreendedores fortes. Nós estamos aqui para fortalecer um ao outro, um curar o outro, né, e dar todo o suporte que vocês precisam, em Amém. todos os âmbitos, em todos os segmentos. Eu amei participar desse Ô, podcast, glória. amei estar aqui, Que é a minha bênção. casa, é a minha Amém. família, né, e vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem. E você quer ser um patrocinador desse podcast maravilhoso, Pode ser a Monster. olha, É. eu estou aqui pedindo, tá, Boa. Mary Deus Jane está ajude. aqui Que pedindo. bênção. Nós somos uma família. Se Amém. cada um contribuir com um pouquinho, Ajuda. isso aqui explode, Glória a Deus. né. Amém. E contem comigo como patrocinadora do podcast, Que né. é isso? A E eu melhor tenho certeza que patrocinadora. já esse podcast também está no Braille. Amém. Em nome Então, de assim, Jesus. é sucesso. Pessoas precisam saber do nosso Cristo. Pessoas precisam entender Exatamente. como ele é na vida das pessoas. Entendeu? Exatamente. Quem crê verdadeiramente Exatamente. nisso. E como diz meu pastor, tamo junto. Tamo junto, é isso aí. É isso aí, amo vocês, muito obrigado, Mary Jane. É bênção demais. Nós temos um ministério na Igreja Batista Carmolina e nosso ministério é muito importante para o jovem também. Tem um núcleo de graça que acontece todo sábado também com o Vitor aí, né, nosso líder aí dos jovens. Contem com a gente. Quer saber mais? Vem pra Igreja Batista Carmozina. Tá Vocês vão bem. entender aí que eu tô falando, esse amor, esse carinho, né, Mary? É verdade. Ela foi abraçada por esse amor, transborda. Transborda. E eu nunca vi em igreja alguma a comunhão que a Carmozina tem. Glória a E Deus. olha que eu já percorri, né, por muitos lugares, né? E assim, a forma, o cuidado, né, o ministério cuidar, né, que tem Ministério Cuidar, tem um que Ministério tem- Cuidar. que tem aqui é lindo. A Que forma lindo. como cuida das pessoas. Então, Amém. assim, gente, Obrigado, mano. Deus abençoe.
Um beijo, espero no próximo episódio. Beijo da Mary Jane. Glória a Deus. Eita, agora, mulher. Lembrei agora do Jô. Um beijo do gordo. Ex-gorda. Não, um beijo da magra. Eu posso falar, um beijo do gordo. Um beijo do Monjaro. Ei, menino, tu já cortou aí, não já? Ele nunca corta. Ai, me dê. Olha, um beijo do Monjaro. Rapaz, você pá de loucura, você pá. Olha. Gente do céu, olha, mas foi bom, hein? Nossa.